Lá naquela apostilinha do curso de informática que você fez só porque a sua mãe ficava enchendo o seu saco, diz assim: hoje a gente vai falar de revisão de hardware. O que é hardware? Hardware é toda a parte mecânica que você pode tocar de um computador. Na verdade, não é só do computador, é de tudo. Qualquer máquina possui uma parte mecânica, é um hardware. E como está na descrição do vídeo, a gente vai falar sobre revisão de hardware. De tempos em tempos, são lançados novos modelos de hardware. Seja ele um videogame, seja ele um processador ou uma placa de vídeo. Esses modelos, quando são lançados, eles não são testados de forma ostensiva. Como assim? Eles são testados em ambientes próprios e são feitas baterias de testes em determinadas unidades específicas. Quando isso vai para o mercado, é que realmente tem os testes. Porque sabe como que é o usuário, né? A gente destrói tudo logo no primeiro dia. Esses primeiros modelos, essa primeira leva que saiu do mercado, ela é meio que um teste, é um beta do que realmente vai ser aquilo que vai ser lançado. No caso, por exemplo, das placas de vídeo, eles sempre lançam um modelo de referência, que é feito pela própria produtora da placa de vídeo, para mostrar como que é. Algumas pessoas podem adquirir e no final acabam saindo as placas de vídeo que são de outras fabricantes, que começam a vir com gerenciamento de energia melhor, que começam a vir com gerenciamento de calor melhor, e você acaba tendo um desempenho um tanto melhor do que o modelo de referência. No caso dos processadores, é algo mais ou menos assim. Eles lançam a primeira leva, aí todo mundo vai começar a se acostumar, os sistemas vão começar a se acostumar, o Windows vai ter que se tornar um ambiente apto para aquele processador novo. Isso tudo leva tempo e até chegar no usuário alvo já se passaram alguns meses até ano do lançamento do dispositivo. No caso dos consoles, não é diferente. Eu li muitas notícias falando de problemas no hardware do Nintendo Switch. Não dá pra chegar e dizer, o console é uma droga porque ele tem um monte de problema no hardware. Na verdade, todos têm. Todos. Sempre tiveram problemas. O Xbox 360, por exemplo, ele tem umas 3 versões. Isso do modelo grande, do branco. Depois ainda lançaram versões do modelo Slim e depois versões do modelo que se parece com o Xbox One, aquele quadradão que parece um videocassete horrível. Isso tudo foi feito por conta de revisões de hardware. Para quem não sabe, o Xbox 360 ele tinha um probleminha chamado de 3 luzes vermelhas da morte. Era mais ou menos isso. Ele superaquecia, o processador fundia na placa e você perdia o console. Quando que isso podia acontecer? A qualquer momento. Simples assim. PS4, por exemplo, tiveram alguns casos de luz azul da morte. Tem uma linhazinha que mostra uma luz quando ele tá ligado. Aquela linha aparecia azul e você ligava e nada. Ele simplesmente não funcionava. E o interessante é que isso não estava atrelado ao aquecimento, apesar de muita gente falar, não, PlayStation 4 dá pra fritar um ovo de tão quente que fica. Não, eles pensaram na parte do aquecimento. Normalmente essas revisões, quando elas são feitas, elas acabam trazendo algum tipo de melhora pro dispositivo. Como eu disse no caso das placas de vídeo, elas passam às vezes a consumir menos energia ou a gerenciar melhor esse consumo. Elas passam às vezes a operar em temperaturas mais baixas, às vezes até ganham ventoinhas a mais. Sim, ventoinhas. E no caso dos consoles, às vezes vêm algumas pequenas melhorias. Dentro dessas melhorias, algumas não são tão pequenas, que são as famosas versões Slim. A versão Slim de um console é o ponto crucial para entender o que é uma revisão de hardware. É quando eles pegam todos os problemas que tinham antes e resolvem. A exemplo, a gente tem o Xbox One S. Quando foi lançado o Xbox One, eles tinham tanto medo do superaquecimento que acontecia no Xbox 360 que eles fizeram aquela caixa gigante, cheia de espaço para tudo, com uma fonte externa que ocupa um espaço desgraçado, sem necessidade. Quando saiu o Xbox One S, ele veio menor, tudo melhor arrumado e com fonte interna, que não ocupa um espaço desgraçado. Finalmente, né? Além disso, ele passou a ter capacidade de rodar jogos com HDR e passou a ter a capacidade de rodar Blu-ray em 4K. Ou seja, ele teve uma pequena melhora no hardware, além de todas as correções que foram feitas. Diferente do caso do PS4 Pro, que não é uma revisão de hardware, é um upgrade de hardware. O que é um upgrade? Upgrade é quando você simplesmente chega e melhora. Você não está visando conserto ou viabilidade do dispositivo. Você está visando melhorar, torná-lo mais potente e não simplesmente adequá-lo à eficiência mínima a qual ele é esperado. No caso do PS4, ele teve sim uma melhora de CPU, ele teve sim um aprimoramento gráfico, ele tem um modo boost e tudo mais, que isso demonstra que ele não é só uma revisão de hardware. Um outro exemplo legal de revisão de hardware também é
atrelado ao Xbox One S, mas nesse caso no controle, é que o controle desse console, ele utilizava uma frequência wireless. Só que essa frequência, ela é relativamente baixa. A transmissão de dados é relativamente pequena comparada a um Bluetooth. Nesse caso, o alcance dele, por ele ter alguns recursos a mais, se comparado ao antecessor dele, que inclusive utilizava a mesma frequência wireless, ele passou a ter um alcance menor. Não que você vai jogar a 18 metros de distância do seu console. Na verdade, ele só pega a cerca de 6 metros sem nenhuma obstrução no caminho. Mas o interessante é que no caso do console revisado, ele veio com uma conexão Bluetooth também. O lado negativo disso é que gasta mais pilha. E eles ainda usam pilha. Por quê? Não sei. E toda essa coisa de upgrade, revisão de hardware, o que isso muda na minha vida? Na verdade, o que acontece é exatamente o seguinte. Sempre quando lançam algum dispositivo novo, seja ele para PC, seja ele para console, seja ele um telefone celular, veja o exemplo do Galaxy Note 7. Assim que ele sai, ele ainda não foi testado por usuários de verdade. Não existiu uma massificação de testes. Então o dispositivo vem com problema. Porque é máquina. Nesse caso, diferente do exemplo que eu citei do Galaxy Note 7, não é preciso ter um recall. Não é preciso pegar tudo de volta e lançar outro dispositivo ou devolver o dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, o que precisa é melhorar aqueles pequenos problemas. Depois de um ano ou dois do lançamento daquele dispositivo, seja da placa de vídeo, seja do console, é uma garantia muito maior de que ele não vai apresentar os problemas que apareceram no lançamento. Mas e quando essas melhorias elas são um pouco maiores? Como o exemplo de um console em versão mais fina, mais bem acabada, mais bonitinho. Vale a pena eu gastar meu dinheiro com isso se eu já tenho um antigo? A resposta é simples. Não, não vale a pena. As melhorias não costumam ser tão grandes a ponto de você querer trocar o seu dispositivo. Se ele está funcionando bem, para quê? Mas quando você tem um upgrade e você quer sempre extrair o máximo do que aquilo pode te oferecer, nesse caso, se você tem a grana, se você tem a vontade, então é bom você fazer esse upgrade para você se sentir melhor. No caso do Nintendo Switch, ele foi lançado há pouco tempo. É normal que tenha tanto problema. É normal que risque a tela, é normal que o controle não responda. Isso aconteceu antes. O Kinect, por exemplo, ele, mesmo depois de várias e várias revisões, mesmo depois do Kinect 2.0, ele continua não sendo um dispositivo ideal. Tanto que abandonaram. Os desenvolvedores de jogos sequer passaram a se incomodar com ele. Então, acontece. É a vida, a tecnologia é assim. Mas quando a gente começa a pensar no mercado de PC, a gente tem uma diferença um pouquinho maior nesse tempo de adaptação no mercado. No console, ele realmente leva de 1 a 2 anos, que é o tempo que vai esgotar toda aquela leva dos primeiros dispositivos que saíram, que vai chegar a segunda leva que foi revisada, que foi ajeitada e aqueles probleminhas já foram encontrados e resolvidos. No caso do PC, isso costuma levar pouquíssimo tempo. Na verdade, a gente está falando aqui de 2 semanas, 2 meses, porque eles já lançam um modelo de referência justamente para as outras fabricantes saberem aquilo é o mínimo. Daqui em diante, você só pode melhorar. Então isso acaba sendo delimitador e ao mesmo tempo uma vantagem absurda em relação aos outros. Em resumo, sempre que houver um lançamento de algum dispositivo, seja aquele iPhone maravilhoso que vai sair no mercado amanhã, não vai sair nenhum iPhone amanhã, se controla aí na cadeira. Ou seja, uma placa de vídeo que roda em 4K, 60 FPS, qualquer jogo, é o videogame novo da Nintendo. Bom, espera, vale a pena aguardar mais alguns meses, eu diria até pelo menos um ano, para saber se o dispositivo vai ter seus problemas resolvidos ou se eles simplesmente vão dar uma maquiada na situação e continuar lançando dessa forma. Porque isso acontece muito. Vídeo Xbox 360 que teve dezenas de versões até finalmente em 2009. Detalhe, o Xbox 360 ele foi lançado em 2005. Só corrigiram o problema em 2009. Então vale a pena esperar. Vale a pena sondar. Vale a pena ler. Vale a pena assistir os vídeos em que eu vou dizer se tá legal ou não. É um merchandising do próprio canal aqui. Isso é legal. Se gostou do vídeo e não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, é de graça, e aproveita e dá uma curtida que ajuda bastante, e deixa um comentáriozinho, diz o que você gostaria de ver no próximo vídeo, diz o que faltou eu dizer, ou o que eu falei demais e preciso diminuir, até porque os vídeos são feitos para você.